Olá! Você sabe o que é um relacionamento tóxico? E o que é um relacionamento abusivo? Essa é uma série de vídeos que eu trago para você um pouco mais de detalhe explicando cada um desses relacionamentos, tá? Hoje eu vou falar sobre os relacionamentos tóxicos, como é que eles acontecem, qual é a dinâmica e que tipo de relações estão envolvidas nesse universo tóxico. Depois, em outros vídeos, eu vou detalhar um pouco mais o relacionamento abusivo, ok? Então, fiquem comigo, que vocês vão entender o que significa cada um deles. Para começar, você sabe a diferença entre relacionamento tóxico e abusivo? Vamos lá. Num relacionamento tóxico, ambos contribuem para essa dinâmica disfuncional, tá? Então, não tem um que tem mais poder do que o outro, os dois trabalham em conjunto. Estranho falar isso, né? Mas é meio que isso, um é movido pelo outro, ok? Então, dentro dessa dinâmica existe ciúme, disputa de poder, competição, violência, manipulação. E aí é um querendo sempre cobrir o outro. Isso nunca tem fim, tá? Não tem uma vítima e um agressor. Os dois estão ali meio que em pé de igualdade. Já no relacionamento abusivo, tem justamente essa diferenciação, tá? Um tem o poder e o outro não. Então, um abusa, o outro sofre. Essa é basicamente a diferença. Pode ter manipulação, pode ter violência, tem várias coisas envolvidas aí, mas o objetivo principal é o controle. Um detém e mantém o controle e ele lança a mão de qualquer artifício para manter esse controle, tá? Enquanto que a outra pessoa, ela só sofre. E muitas vezes ela sofre calada. Vamos entender o que é um relacionamento tóxico de fato. Eu tenho uma relação com um objeto ou uma situação, isso você já vai entender, que me incomoda, me traz algum prejuízo, mas eu não deixo de jeito nenhum. Então vamos lá para essa dinâmica. Eu convivo com um parceiro, vou usar aqui um parceiro como exemplo. Eu sou agredida, eu sou ofendida, eu sou. Essa relação, de alguma forma, é incômoda para mim. E eu, ao invés de sair, eu devolvo o incômodo. Então, vem, eu devolvo, eu jogo, volta para mim e fica nessa troca. O tempo todo. Só que eu não saio, eu não dou um basta. Existem N motivos para isso acontecer, tá? E aqui não cabe julgamento, porque cada um sabe ou não sabe o que te leva para essa situação, tá? Agora, uma coisa muito importante. É legal a gente saber que relacionamentos tóxicos não é só com gente. Lembra que eu falei objeto, situação? Objeto. Um foco específico. Uma pessoa, uma carreira, um projeto de vida, né? Tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu objeto, que eu tenho como objetivo, objetifico melhor. Isso pode ser um alvo de uma relação tóxica, né? Isso envolve trabalho, o lugar onde você vive, o teu próprio corpo. Eu posso desenvolver uma relação tóxica com o meu próprio corpo. Não gosto do meu corpo. Não faço nada para mudar. Só me agrido, me abandono, me critico, me julgo, me xingo, reclamo e continuo na mesma. Vamos usar aqui o cenário de um casal, tá? Mas eu quero deixar claro que uma relação tóxica, ela pode acontecer com qualquer tipo de relação. Pode ser relação entre pais e filhos, avós e netos, colegas de trabalho, colegas de quarto, pode ser num casal hétero, pode ser num casal homo. O comportamento pode ser público e pode ser privado. Público. As pessoas não se importam se os outros estão presenciando, né, as trocas de gentileza. Então, assim, existem situações em que as pessoas são envolvidas. Você está ali junto, de repente, quando você vê, você está ali no meio da confusão, não sabe nem por quê.
Isso daí só para falar das provocações, das piadinhas, dos comentários ácidos. Mas tem também aqueles que vão além, que xingam, gritam e agridem fisicamente. O famoso barraco, né, que acaba com qualquer festa, infelizmente. Então, uma relação tóxica, quando ela é pública, ela não agride só os dois envolvidos, mas todo o meio à sua volta e as pessoas que estão nele, tá? Vamos a exemplos. Eu coloquei aqui alguns exemplos para que você consiga perceber isso, para ilustrar melhor. Então, num comentário lá numa festa, tem um grupinho falando da época de 10 anos, 15 anos atrás. Quando a gente se conheceu, a gente ia para tal lugar, a gente fazia tal coisa e tal. Mas aí eu casei e tal, não sei o quê. E por algum motivo surge o comentário. Não, você tá gorda sim. Quando a gente casou, você não era desse jeito. Você era bem melhor. Uma discussão entre o casal. Ô, filho, você tá vendo o que tá acontecendo aqui? Você não vai fazer nada? Eu estou envolvendo diretamente a outra pessoa, principalmente um filho, que não deveria jamais ter que tomar partido entre pai e mãe. Ou então numa rodinha de amigos. Alguém aí tem um quarto para me ceder por uns 2 dias? Não, cara, é que a sogra vem passar o fim de semana lá em casa e, sinceramente, 2 cobras não dá para aguentar ao mesmo tempo. Brincadeirinha? Brincadeirinha. Isso é brincadeirinha. Por muita gente, isso é considerado brincadeirinha. Ou então, a coisa mais direta. A pessoa não necessariamente tem um problema com bebida, com limites. Mas ela tá ali, no meio de uma rodinha. Na festa, juntou 2, 3 ali e começou a bater papo sobre coisas aleatórias. Alguém fica incomodado, né? O parceiro fica incomodado. Aí ele chega ali e fala assim, você não acha que já bebeu demais? Não vou levar ninguém para casa, hein? No meio de todo mundo. Então são situações onde um expõe o outro e ainda envolve as pessoas ao seu redor. Esse é o comportamento tóxico público, aquele que todo mundo já presenciou pelo menos uma vez na vida. Mas tem o privado. O que é o privado? Vamos imaginar um casal. Aquele casal perfeito. Gentil um com o outro, carinhoso, estão sempre juntos em todos os lugares. E aí, todo mundo fala, esse casamento nunca vai acabar. Só que dentro de casa, a vida é verdadeiro inferno. É agressão, é xingamento, é ausência, não tem química mais, né? Então, vamos lá a situações que a gente usa para perceber. Elementos que demonstram que a relação não está legal dentro de casa. Um desinteresse total, um pelo universo do outro, como se fossem completamente estranhos. Uma falta de atenção. Um não sabe o que o outro está passando. Não sabe o que o outro está sentindo. Alguém, às vezes, se machucou e o outro nem percebeu. Também não tem nenhum cuidado, não tem ali nenhum tipo de apoio. É cada um por si. Falta de empatia na dor do outro. O outro está sofrendo, eu não estou nem aí. Desde que não me incomode, que fique lá com os seus problemas. Cada um com seus problemas. Implicância, intolerância, aquelas alfinetadas o tempo todo. Né? Então, corrigir vocabulário. Esse tipo de coisa já está mostrando o quão eu estou insatisfeito com o outro ou com a relação. Né? E aí a gente pode pensar em como é que se resolve isso mais à frente. Por enquanto a gente está identificando os sinais. Então, assim, lá na intimidade do casal, dentro da casa deles, quando se falam, né? E é sempre baseado na agressão ou em ofensas, vem aqueles comentários ou aquelas piadinhas que machucam. Você está muito velha para isso. Eu acho que você não devia fazer. Não cai bem em você. Essa roupa não é para sua idade. Ninguém te aguenta. Tu vai morrer sozinho, porque você é insuportável. Você não tem capacidade para fazer isso. Melhor deixar quieto, hein? Nem começa. Vai dar besteira. Eu não vou te ajudar. Se vira. Então, assim, são exemplos que mostram que essa relação tá complicada já. Tá difícil. E aí as pessoas às vezes não percebem, porque ela vai escalando. Ela pode começar numa lua de mel
Mas com o tempo ela vai escalando e aí você não percebe. Quando você percebe, já tá um quase que com ódio do outro. Né? Aquele amor morreu faz tempo. Será? Talvez não. Então vamos a exemplos. Um resolve fazer academia. O outro corre e se inscreve. Faz a sua matrícula lá e vai também. Mesmo não gostando de academia. Ou não vai para academia, mas vai se inscrever na aula de violão, num curso de artesanato, artes marciais. Porque um não pode fazer uma coisa legal sem que o outro faça também. Isso é considerado desvantagem, eu não posso ficar por baixo. Competição. Tá? Então, assim, vamos imaginar, ele ganhou um presente da mãe, do colega de trabalho, do patrão, sei lá. Eu não posso ficar por baixo. Ninguém me deu presente, eu me dou. Eu vou lá e compro alguma coisa legal para mim também e venho mostrar, eu preciso mostrar que eu também tenho esse presente. Um quer trocar de carro. Né? Então vamos lá. Eu quero trocar de carro. E aí eu comento ou deixo escapar, ou de alguma forma ele descobre que eu quero trocar de carro. Ele vai e troca o dele. Na minha frente, antes de mim, rápido. Assim, ele acha um carro perfeito, vai lá e pá. E às vezes compromete parte do dinheiro da família, inviabilizando o meu negócio, o meu projeto. Ele está por cima. Mas eu vou dar o troco. Então eu vou buscar uma forma de responder a isso. Então, de alguma outra maneira, daqui a pouco quem está por cima sou eu. São as vingancinhas. Existem duas explicações assim mais aceitas para esse tipo de comportamento dentro da relação. Tá? Então, a primeira explicação é que um dos dois veio já de uma relação tóxica, falei isso mais cedo. Então, ele foi criado daquela maneira. É a única forma que ele sabe viver, porque foi assim que ele aprendeu. Ele foi feito desta forma. E agora, vivendo uma relação com outra pessoa, que não a da sua família, de origem, ele vai replicar isso, porque é o que ele conhece. É o que eu chamo de cultura da guerra. É a cultura dele. Só sabe viver assim. E o outro se defende, instintivamente. Eu sou agredida, eu vou agredir de volta. Eu sou ofendida, eu vou responder à altura. E aí está instalado o ciclo tóxico. Né? Ciclo, por que ciclo? Porque às vezes tem uma calmaria, né? Ah, tá chegando o aniversário de casamento. Então os dois viram um doce um com o outro. Passou o aniversário de casamento, dentes e garras aparentes. Ou não tem essas pausas. E aí é guerra constante. Segunda possibilidade. Começaram numa lua de mel, perfeito, os dois eram, vamos dizer assim, equilibradamente, né, emocionalmente equilibrados, equilibradamente, bonitinho, ato falho. Super carinhosos, apaixonados, felizes para sempre. E aí alguém dá uma escorregada, comete um erro. Às vezes nem fez algo tão grave, né? Porque isso daí não existe uma métrica, então depende da ótica, de como cada um enxerga isso. Mas o fato é que para o outro aquilo foi inaceitável, imperdoável. Mas eu gosto muito dele. Então eu vou engolir, eu vou perdoar, eu vou superar. Só que não. De alguma maneira eu tenho que retribuir isso. De alguma maneira eu vou fazer ele pagar pelo que ele me fez. Ele vai sofrer na minha mão. Frases comuns. E aí o que acontece? Eu começo. Cutuco, agrido aqui, alfineto lá, erro numa comida, boto muito sal. Vou ver umas amigas, esqueço de avisar onde eu tô, deixo ele preocupado de propósito, porque ele tem que sentir a minha falta. Fico fria, não quero papo. Só que outro pode reagir a isso. Se ele reage, está instalado o ciclo tóxico. Porque cada vez um vai querer superar o outro. E aí é aquela história, e não só pela perspectiva da competição, mas pela perspectiva da retratação. Você me magoou, eu preciso te devolver, eu preciso cobrar isso de você de alguma maneira. Né? Então, não é só sobre competição, mas é também sobre você me deve e eu vou cobrar. Tá? Então, assim, fique muito claro isso. Tá? É um movimento, quando isso acontece, quem reage, reage de forma instintiva.
Porque gosta, porque quer, ou porque se sentiu ofendido, aquilo incomodou de alguma maneira e achou injusto. Né? Pô, aí já está exagerando. Eu errei, mas não é para tanto. E ao invés de sair simplesmente da relação ou tentar resolver, conversar, simplesmente começa a devolver todas as provocações. Né? Porque no começo são provocações. De uma forma ou de outra, instalado o ciclo tóxico. Ele vai escalando, é crescente, é um movimento crescente. Em algum momento eu posso ter um vislumbre do que eu estou vivendo e falar, eu estou com o saco cheio dessa relação, ai, cara, eu não aguento mais. E por que não sai? Tem um motivo aí. Se você me pergunta se tem solução, claro que tem. Mas para ter uma solução que salve essa relação, os dois precisam estar interessados nisso. Os dois precisam ter essa consciência, chegar juntos nesse consenso de que olha o que a gente está fazendo com a gente, não está legal, vamos resolver? De verdade, de coração aberto. E aí vão os dois para a terapia, não necessariamente uma terapia de casal, podem ir de formas separadas, cada um com um terapeuta, ou podem fazer uma terapia de casal, né? Mas existe essa possibilidade, sim, de salvar a esperança. Mas também existe uma outra possibilidade. Durante o processo terapêutico, alguém, se não os dois, pode descobrir que essa relação acabou. Não tem mais amor ali. E aí, pode-se preservar a amizade, o respeito, né? Trabalhando todas essas questões dentro da terapia. E agora, a terapia destruiu meu casamento. Oi? A terapia destruiu teu casamento? Não. Foi o ciclo tóxico. Vocês agora só estão sendo capazes de enxergar o que estavam vivendo e qual a consequência disso. E ainda dentro da terapia. Então, vamos entender, vamos trabalhar como é que a gente lida com isso agora. Porque tem o luto, a sensação de fracasso, tal, não sei o quê. Talvez um tenha chegado a essa conclusão e o outro não. Então, existe ali um suporte emocional, existe ali uma questão do vamos com calma. E aí, conseguimos resolver isso, na maioria das vezes, da melhor forma. Isso se a terapia não for abandonada. Uma outra coisa que é muito importante. Na terapia, a gente também trabalha, principalmente trabalha, quando a terapia é individual, a gente trabalha justamente as questões que levam essa pessoa a ter esse comportamento tóxico com as outras. Porque quem é tóxico não é só com uma pessoa, é com todo mundo. Em mais ou menos intensidade, mas acaba sendo com todo mundo. Lembra que eu falei da cultura da guerra? A pessoa só sabe ser assim. Ela não sabe ser de outra forma, ela não sabe ser mais leve. Ela não sabe baixar os escudos e as armas. Então é bastante importante a gente entender que a terapia, sim, ajuda muito. Porque eu começo a descobrir quem eu sou, por que eu faço isso, de onde vem aquilo, o que me fez ser quem eu sou hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Se quiser compartilhar, curtir, comentar, ótimo. Isso é muito legal para eu entender, primeiro, além do algoritmo, para eu entender se o conteúdo é relevante, se realmente é interessante para você e de que forma ele está chegando até você, quais são as suas percepções, de que maneira eu toco a sua vida, tá? Mais importante, mais do que tudo isso, é se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aí você vai receber os próximos vídeos dessa série, além dos outros que vão ser publicados. E aí você acompanha tudo isso, tá bom? Tchau, tchau.